Benjamin Netanyahu aceita cessar fogo no Líbano com a condição de não prendê-lo. Chineses ameaçam Donald Trump caso ele aumente suas tarifas de exportação. Joe Biden disse que vai dar armas nuke para a Ucrânia. Bem-vindo, este é o Geopolimono Geopolítica Monocromática e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações e parece que uma situação nevrálgica que vai aumentar aí com a chegada de Donald Trump na Casa Branca é a questão entre comércios, exportações e relações entre China e Estados Unidos. China repreendeu aí Donald Trump pela questão do aumento das tarifas de exportação. Isso tem a ver com as questões de entorpecentes lá nos Estados Unidos. E também a gente fala sobre o acordo de cessar-fogo no Líbano entre Hezbollah e Israel, que foi aceito com uma condição: Benjamin Netanyahu não pode ser preso. E também a gente vai falar a respeito dessa questão do Joe Biden nos seus últimos dias aí de mandato, quer simplesmente revolucionar as questões no mundo, supostamente dizendo em dar armas nuke aos cossacos do Dnieper. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. Vamos começar falando sobre o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, que foi costurado aí com 13 acordos, na verdade, que você vai ver aí na tela. Essas foram as colocações feitas para que o acordo fosse firmado. Porém, parece que tem uma 14ª questão aí, que envolve a questão da participação dos franceses nesse cessar-fogo. O que parece é que Benjamin Netanyahu só aceitou a questão do cessar-fogo se a França não seguisse as ordens do TPI, que é de fazer com que o Benjamin Netanyahu, em pisar em solo de algum país que é signatário deste tribunal, ele tenha que ser preso. No caso, a França, sim, é signatária do TPI, ou seja, se Benjamin Netanyahu pisasse na França, ele teria que ser preso. Então, dentro deste acordo costurado, parece que nas entrelinhas aí, uma dessas questões para que a França participasse desse cessar-fogo e também para que Benjamin Netanyahu o aceitasse, esse item teria que ser costurado. Vou trazer alguns pontos da reportagem do Israel Ayom que fala a respeito disso. Ministro de Gabinete: a França concordou em retirar o cumprimento das ordens contra Netanyahu em troca de sua inclusão no acordo com o Líbano. Após o anúncio do ministro dos Negócios Estrangeiros francês sobre a intenção de Paris de se retirar do cumprimento dos mandatos de prisão do Tribunal de Haia, um ministro confirma que este é um retorno à inclusão da França no acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Sem receber esta concessão dos franceses, não teríamos incluído no acordo, disse o ministro a Israel Ayom, que é a fonte que eu estou trazendo aqui a notícia. Paris já declarou que Netanyahu goza de imunidades de acordo com a lei francesa, conforme noticiou a agência de notícias AFP em nome do Itamaraty. Então tá aí, parece que essa seria a 14ª cláusula ali, meio que por baixo dos panos, do acordo de cessar-fogo do Benjamin Netanyahu. Você acredita aí nessa versão que está sendo contada? Você acha que de fato isso pesou aí? Acredito que para a participação dos franceses, eu acredito que sim, com certeza. Mas agora, será que isso também contou muito para que o cessar-fogo fosse aceito por Israel? Deixe teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. E agora de Israel, nós vamos lá para os Estados Unidos. E essa questão nevrálgica aí entre China e Estados Unidos, ou primeiramente, China e Donald Trump. Porque o que aconteceu? Donald Trump foi no Truth Social, que é a sua rede social e plataforma social dele, que simplesmente ele vai taxar em 10% as questões comerciais da China, né? Vai fazer uma tarifa de 10% produtos chineses. Por quê? Porque acontece lá nos Estados Unidos uma crise muito grande de um entorpecente, especificamente o Fentanyl, 3 pontinhos. E os Estados Unidos acusa a China de que a China dá insumos para cartéis mexicanos para a produção e infiltração disso lá no território americano. Eu vou trazer algumas falas em relação a isso aqui no vídeo. E também, não só sobrou para a China, mas também
para Canadá e México. Vamos trazer aqui as falas do Donald Trump e depois a gente vai para as falas dos representantes chineses em relação a essa situação aí. Representantes da China me disseram que instituíram sua pena máxima, a mor, 3 pontinhos, para qualquer tra, 3 pontinhos, de draw, 3 pontinhos, pego fazendo isso, mas infelizmente eles nunca cumpriram. E as draw, 3 pontinhos, estão entrando em nosso país, principalmente pelo México, em vários níveis nunca vistos antes. Até que parem, cobraremos da China uma tarifa adicional de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, em todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América, afirmou. E além da China, sobrou também para o Canadá e o México com as falas de Donald Trump. Especialmente em relação à América do Norte, Trump prometeu que no dia da posse assinará uma ordem executiva para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e suas ridículas fronteiras abertas. Abre aspas para Trump. Esta tarifa permanecerá em vigor até que as DRO 3 pontinhos, em particular o FENTA 3 pontinhos, e todos os imigrantes legais parem esta invasão do nosso país. Tanto o México quanto o Canadá têm o direito e o poder absoluto de resolver facilmente esse problema que está fervendo há muito tempo. Por meio deste, exigimos que eles usem este poder e até que o façam. É hora de pagarem um preço muito alto. Então sobrou aí também para o Canadá e o México, né? Principalmente o México, que é onde tem também a questão imigratória lá, né? Onde entram milhares de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e o Donald Trump quer simplesmente acabar com isso. E é claro que a China respondeu sutilmente aos moldes chinês a resposta de Donald Trump. Na terça-feira, a China pediu aos Estados Unidos que não considerem a boa vontade da China como garantia e trabalhem para garantir que a dinâmica positiva duramente conquistada permaneça na cooperação antinarcóticos entre China e Estados Unidos, informou o jornal de propaganda estatal chinesa Global Times, parafraseando o ministro das Relações Exteriores. Então tá aí a fala dos chineses, parece que isso vai ganhar corpo, né? Principalmente com todo esse gás que está o Donald Trump à volta do poder. Lembrando que Donald Trump ele não pode se reeleger mais como presidente dos Estados Unidos. Lá, a lei permite que eles só possam 2 vezes se tornar presidente dos Estados Unidos. Ou seja, Donald Trump não tem nada a perder, né? Então ele não precisa mais garantir votos para a próxima eleição. Enfim, é a última vez que ele vai poder exercer esse cargo. Então é bem provável que ele insista aí nessas campanhas. E o que você acha da reação da China? Qual será a posição chinesa em relação a isso? O que será que os chineses querem dizer de não considerar a boa vontade chinesa? O que você acha em relação a isso? E agora, dos Estados Unidos, nós vamos para a Europa, mais precisamente para o território dos cossacos do Dnieper. Porque caso você não estivesse neste planeta, estivesse numa viagem interplanetária, nos últimos dias intensificou demais a questão do conflito entre os ursos do norte e os cossacos do Dnieper lá na Europa, muito pela questão do envolvimento de John Biden no encerrar do seu cargo de presidente dos Estados Unidos, que pegou e fez com que os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos fossem usados pelos cossacos do Dnieper para atingir o território dos ursos do norte. E isso ocasionou um ataque até então nunca ocorrido na história dos ursos do norte sobre os cossacos do Dnieper usando o Oreshnik, que foi um míssil balístico intercontinental usado pela primeira vez na história em um conflito entre nações. E agora parece que o John Biden falou nas entrelinhas da Casa Branca de que poderia fornecer 3 pontinhos, nuke para os cossacos do Dnieper. É isso que a gente vai discorrer aqui nesta matéria da CNN. Rússia condena a possibilidade de envio de armas nuke a os cossacos do Dnieper. O New York Times noticiou na semana passada que alguns oficiais não identificados, como sempre, sugeriram que o presidente dos Estados Unidos, John Biden, poderia dar 3 pontinhos nuke aos cossacos do Dnieper antes de deixar o cargo. Questionado sobre o relatório, Peskov disse aos repórteres: esses são argumentos absolutamente irresponsáveis de pessoas que têm uma compreensão pobre da realidade e que não sentem um pingo de responsabilidade ao fazer tais declarações. Também observamos que todas essas declarações são anônimas. Então tá aí mais uma questão envolvendo John Biden com esse conflito nevrálgico aí no final do seu mandato. Ele está querendo aí botar, parece que mais gasolina na questão
Isso aí com intenções, será que para prejudicar Trump? Sair com um crachazão aí de o presidente causou a próxima terceira G nuke? Será que de fato vai ser fornecido essas questões bélicas nuke para os cossacos de Dnieper? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.